Ô Murilo, a pesquisa Big Data que a gente está valendo agora traz um resultado idêntico ao da Paraná da semana passada, 53 a 49, parece... 39. 53 a 39, 14 pontos de vantagem. A gente falava agora há pouco com o Rodolfo, não sei se você concorda, que debates dificilmente têm um condão de criar um terremoto, de mudar radicalmente uma situação da noite para o dia, mas eles podem criar uma onda. E é uma onda de que Guilherme Boulos precisa para vencer esse Everest, né? Para vencer esse latifúndio que o separa hoje de Ricardo Nunes. Nesse caso, qual que deve ser a estratégia do candidato que está atrás? Olha, não tenho dúvida que o candidato Guilherme Boulos ele vem para tentar ganhar de 2-3-0. O Ricardo Nunes deve vir para 0-0. Se o debate sair 0-0... Quem sabe encontrar um gol. Exatamente. Na verdade, eu não tenho dúvida que o Guilherme Boulos deve ser mais agressivo, mais propositivo, tentar algum fato novo nesse debate. Ele precisa disso. O Ricardo Nunes precisa levar o debate no 0-0, porque como ele tem uma vantagem muito grande nas pesquisas publicadas até o momento, então a tendência é um Ricardo Nunes mais suave, né? E um Guilherme Boulos mais agressivo, entre aspas, né? Mais em cima provocando fatos, né? Não tenho a menor dúvida disso. Esse fato pode ser a queda de energia que continua afetando muita gente em São Paulo? Que o afetou, inclusive, e que afetou diretamente o próprio Boulos. Ele estava sem luz em casa, o Boulos. Olha, Carla, eu não acredito que não. Porque nesses 3 dias, nas pesquisas que a gente teve acesso e nos trackings que você tem acesso, não mexeu. E a gente vê que a Enel, a não ser que volte a chover, que volte a cair a luz, o pior já passou. Eu acho que ficou muita dúvida para a população de São Paulo, como a gente deve ver no debate, se esse assunto vier, o empurra, de quem é a culpa, né? Se a culpa é da prefeitura, se a culpa é do governo do estado, se a culpa é do governo federal, de quem é a culpa pela... Não fica claro. Não fica claro para o eleitor de quem é o... Aliás, não fica claro de forma alguma, né? Exatamente. Não chega... Então, ao meu ver, se os candidatos insistirem nisso, no assunto Enel, esse assunto, a não ser que tenha um fato novo, a não ser que o candidato traga algum fato que a gente desconheça, né? Mas, a princípio, eu acho que esse assunto é um assunto que deixa o debate 0-0. Murilo, como é que são feitos esses trackings? Como é que você vai medindo essa tendência? Assim, você tem um exemplo, 500 entrevistas diárias. Então você faz assim, desde da terça-feira, que começou o segundo turno, eles começam 500 entrevistas. Então você faz terça, quarta e quinta. Todo dia. Aí o que acontece? Na quinta deu 1.500, saiu a primeira onda. Aí na sexta cai as 500 de terça e entra as 500 de sexta. E vai caindo 500 e vai entrando 500. Então você fecha uma pesquisa de 1.500 todo dia. É como se fosse uma pesquisa telefônica. Mas esses trackings, no final das contas, compõem a pesquisa consolidada? Compõe, a cada 3 dias é uma pesquisa. São eles. Porque, por exemplo, a Paraná Pesquisas, quarta-feira, estaremos lá na Band News divulgando pesquisa, você está fazendo 1.500 entrevistas, praticamente 500 entrevistas por dia, um exemplo. Então, quando chega a terça-feira, você já tem alguma noção de qual será o resultado na quarta? Com certeza. Por exemplo, antes de vir aqui, eu já dei uma olhada lá na coleta do que está acontecendo na pesquisa. E que aí, vai ser Murilo? Se eu falar, nós vamos pagar uma multa de 50 mil reais. Exatamente. 50 mil reais. Exatamente para você. Tem que esperar. Na quarta-feira, às 10, a gente estará na... 50 mil? Quanto você tem aí, cara? Vai, deixa eu olhar. Faz um pix. Bom, mas só lembrando, né? A última pesquisa é 53 a 39, certo? Número de votos nulos ou brancos não souberam ou não responderam dessa pesquisa aqui do Real Big Data, 3% brancos e nulos, 5% não souberam ou não responderam. É um volume bem pequeno, né? Muito baixo, muito baixo. Assim, não muda qual é o grande desafio do Guilherme Boulos? Por isso que ele precisa desse debate. Ele precisa, o Guilherme Boulos precisa. O Nunes eu acho que está vindo meio que por vir. Se ele tivesse o arbítrio de dizer, ele tem mais a perder do que a ganhar. Agora, o que diz isso? O Guilherme Boulos, para vencer as eleições, ele terá que tirar eleitor do Ricardo Nunes. Não é simplesmente buscar o indeciso. Ele precisa tirar eleitor do Nunes. Então a estratégia dele tem que ser muito bem calculada. Uma outra coisa de curiosidade para quem nos ouve, não tenho dúvida que os 2 candidatos estão fazendo pesquisas qualitativas ao vivo do debate. Quando chega nos intervalos, os assessores dizem para eles, volta naquele assunto, não volta naquele assunto, ali se foi mal, ali se foi bem, ali não ficou claro. Por isso que muitas vezes depois do intervalo o candidato volta em um determinado assunto. Como é que essas pesquisas são feitas? Olha, por exemplo, hoje, assim, como é que funciona? Os 2 candidatos têm provavelmente 3 grupos de eleitores. O eleitor do Boulos, o eleitor do Nunes e o eleitor do indeciso assistindo ao debate.
eles ficam palpitando o que eles acharam, minuto a minuto, eles estão falando ali. E aí vai para o assessor dizendo aqui, ó, aquele assunto no nosso eleitor, tranquilo, no eleitor dele baqueou, insiste mais naquilo que ele vai perder mais voto. Ou não, fomos mal nisso, precisa voltar a falar sobre isso, é muito interessante. Ô, Hidalgo, você falou, e a gente já tinha falado sobre isso, Boulos tem que roubar votos do Ricardo Nunes. Como é que isso acontece? São dois candidatos que têm pontos de vista e eleitores completamente diferentes. E o Nunes vende para o seu candidato, que do outro lado está um eleitor extremista. O Boulos vende para o seu eleitor, que do outro lado está um bolsonarista. Quer dizer, são canoas completamente diferentes. Como é que você convence alguém a virar essa casaca? Olha, você não convence, ao nosso ver, pelo campo da ideia. Você vai convencer no ataque pessoal. No ataque pessoal. Você vai convencer no ataque de corrupção, no ataque que isso não é legal. O ataque pessoal funciona, então, de certa para tirar maneira? voto, se for real, se for algo real, pega. Se for algo vago, pode pegar mal. Tem que ter provas, né? Não adianta simplesmente vir com acusações levianas, né? Agora, a gente teve uma condição muito específica nessa eleição, que foi queimar essas provas, entre aspas, ou os dossiês, tudo no primeiro turno. Né? Em geral, se guardava alguma coisa para o segundo turno, que era a cartada final. Certo, Murilo? Certo. Dessa vez, mas isso não aconteceu, porque, né? Mas aconteceu porque nenhum dos três sabia quem ia para o segundo turno. Tinha que queimar as fichas ali. Eles queimaram todas as fichas no primeiro turno. Não tenho dúvida disso. Muito bem. É a eleição mais diferente que você já cobriu como profissional? Com certeza. A eleição de primeiro turno, sim. Eu nunca vi. Eu acho que é uma eleição, você comenta com todo mundo, é uma eleição que trouxe ensinamentos, é uma eleição que traz preocupações para as futuras eleições e vai trazer candidatos novos para as próximas. Porque as pessoas viram que o perfil do candidato que não foi tem aderência à sociedade, né? Só mais uma minha, Carla. Murilo, como é que você... O que você até agora apurou da distribuição de votos dos outros candidatos? Para onde foram os votos do Marçal? E para onde foram os votos do Boulos e da Tabata da Tabata e do Datena, que apoiaram publicamente a candidatura do Olha, se a gente for ver as pesquisas de segundo turno antes do resultado e as pesquisas de segundo turno, elas estão iguais. Eu te diria que hoje 75% dos votos do Marçal foram para o Nunes, 60-40 da Tabata, e o Datena, como fez muito pouco, um pouco mais para o Nunes do que pro Boulos. E da Mariana Helena, muito mais pro prefeito do que pro Boulos. Será que vai valer a briga? Porque teve uma briga ali de PSDB com Datena, né? Vai apoiar quem? É Boulos, é Nunes? Será que vale a briga? Esses votos aí, o volume é pequeno. Mas sabe que o Murilo falou algo que me deixou intrigada, que é o seguinte: essa eleição pode atrair mais pessoas para a política do que necessariamente afastar, Murilo? Exatamente, cara, não tenho dúvida, porque se a gente for ver, o candidato Pablo Marçal, ele mostrou que sem tempo de televisão, com uma rede forte, é possível. Ele mostrou que sem fundo partidário, que sem estrutura, é possível. Tem candidatas pelo Brasil inteiro, semelhantes ao Pablo Marçal, que estão mostrando isso também. Então não tenho dúvida que nas próximas eleições, esses candidatos vão querer disputar. E ficou claro que não precisa daquilo que todo mundo imaginava, sem tempo de rádio e televisão, sem candidato a vereador, sem o candidato é muito difícil. Ele mostrou o contrário. Não tenho dúvida que nas próximas eleições isso terá consequências. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto do Paraná.